Bom dia, essa é a nossa nona aula do curso de Eletrodinâmica Clássica da pós-graduação. Vamos hoje conversar sobre momento linear eletromagnético. Então, um instantinho. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui os slides. Eu vou organizar essa aula de uma maneira um pouco diferente. Em vez de começar com a parte formal, né, de como a gente descreve como aparece esse momento linear do campo eletromagnético, eu vou começar com uma motivação física, né, da fenomenologia que a gente pode esperar que decorre do momento linear, porque, ao contrário da energia, né, o momento linear eletromagnético é uma quantidade que escapa um pouco à nossa realidade do dia a dia, né? Isso é porque o momento linear, a gente vai discutir, né? Ele é pequeno. O momento linear do fóton, né? Usando uma linguagem moderna aqui, o momento linear do fóton é a energia do fóton dividido pela velocidade da luz, né? Então, a velocidade da luz sendo muito grande faz com que o momento seja muito pequeno, né? Então, é muito difícil a gente ver efeitos do momento linear da luz ou de qualquer outra radiação eletromagnética no dia a dia, né? Quando a gente vai na praia e pega sol, a gente sente o efeito da energia, né? Da luz proveniente do sol, mas a gente não sente nenhum efeito do momento linear, né? Qual seria o efeito do momento linear? O efeito do momento linear é produzir uma força, né? E quando a gente é iluminado pela luz do sol, a gente não se sente empurrado pela luz do sol. Isso é porque esse efeito ele é muito pequeno. Então, não tem muitas situações do dia a dia em que a gente consiga observar esse efeito. Entretanto, se a gente for para escalas pequenas, né, e se eu tiver certas situações bem especiais, esse efeito pode ser muito importante. Se eu for para a escala microscópica e considerar partículas bem pequenininhas, né, com tamanhos da ordem de 1 micron, ou em torno de 1 micron, o efeito dessa força exercida pela luz, né, devido ao fato de que a luz tem momento linear, como a gente vai discutir na aula de hoje, ele passa a ser relevante porque nessa escala outros efeitos, por exemplo, a força gravitacional, força empuxo, se essa partícula tiver um meio líquido, né, elas ficam muito pequenas, elas escalam com o volume, né? Então, ao passo que a força que a luz exerce, a gente vai ver, ela escala com a área. Então, vai ter um momento, quando eu vou reduzindo o tamanho, que efeitos de área vão passar a dominar efeitos de volume, né? Então, se eu reduzir a escala, eu sempre tendo a favorecer o efeito do momento linear, assim como outros efeitos que dependem da área, como, por exemplo, efeitos da força flutuante que o fluido exerce, né? Eu consigo ver o momento browniano da partícula no líquido. Então, eu começo a favorecer esses efeitos, tais como o efeito do momento linear do fóton, em detrimento de efeitos que dependem do volume, tais como a força gravitacional. Então, lá na década de 70, esse pesquisador americano chamado Arthur Ashken, né, começou a explorar essa ideia de usar o momento linear da luz para fazer aplicações. Na época do Ashken, já não havia mais dúvida nenhuma de que a luz transportava o momento linear, além de transportar energia. Essa é uma previsão da teoria do eletromagnetismo do Maxwell, como a gente vai discutir na aula de hoje, mas isso era uma coisa um pouco confusa, né,
no século XIX, porque não havia nenhuma comprovação experimental ou observacional. Havia suspeita de que a direção da cauda de cometas tinha a ver com esse efeito, mas não era um experimento controlado, né, no laboratório que você poderia fazer para demonstrar esse momento linear, né? Então, o Aschken ele começou esses experimentos, né, usando feixes de laser a partir da década de 70, assim, logo após a criação do laser, né? Então, com o laser você tem um feixe direcional, né? E isso, do ponto de vista do momento linear e da força resultante, da força que decorre do momento linear, é muito interessante, né? Porque como é uma grandeza vetorial, se todos os fótons se propagam na mesma direção, isso vai te ajudar a ter um efeito maior, né? Então, o fato do laser produzir feixes colimados, né? E eventualmente com uma potência relativamente alta, você ajuda muito a observar esse tipo de efeito. E, sobretudo, se estiver numa escala microscópica. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? E em 1988, um pouco antes, 2 anos antes dessa foto aqui, que é de 1988, em 1986, o Aschken publica um artigo que ele mostra como usar essa força devido ao momento linear do fóton para aprisionar microesferas, né, num líquido. Então, esse desenho aqui que eu estou mostrando é o esquema dessa técnica experimental, que ficou conhecida como pinça ótica, em que você tem aqui, tudo isso aqui está no microscópio, isso aqui é a objetiva de um microscópio, né, que vocês provavelmente lembram ela invertida, ela ao contrário, né, apontando para baixo, que é o caso dos microscópios mais comuns, mas esses microscópios aqui que se usam em geral, eles são invertidos, como a gente diz, ou seja, a objetiva está embaixo da amostra, né? Então, você tem essa amostra aqui que vai ser examinada no microscópio, você tem essas partículas da ordem de 1 micron que você consegue ver nesse microscópio óptico, né? Então, o que acontece no microscópio é que você ilumina aqui de cima, a luz vem de cima para baixo, vai passar por essa lente objetiva, isso aqui é um conjunto de lentes convergentes que vai formar a imagem, né, no microscópio. Uma imagem bastante ampliada, né, então permitindo você observar objetos muito pequenininhos. No esquema aqui do Aschken, né, então essa objetiva tem uma segunda função. Além de formar a imagem das partículas, ela focaliza um feixe laser que ele introduz aqui de baixo para cima. Esse feixe de laser atravessando a objetiva vai formar um foco aqui, e é nesse foco onde a partícula fica aprisionada, muito próximo dele. E aí você pode, então você segura, ela fica presa aqui pela luz, pela força que a luz exerce, né? Não tem nenhum contato mecânico. E você pode arrastar esse foco, por exemplo, ou você pode arrastar a amostra e ela está ali presa, né? Então, é como se fosse uma pinça, mas não é uma pinça mecânica, porque não tem nenhum contato mecânico, é uma pinça ótica, né? Então, é uma pinça que você usa um único feixe, e é muito conveniente, né? Essa técnica é super popular, se tornou super popular ao longo do tempo, né? Porque você, ao mesmo tempo que está aprisionando, você está visualizando o que você está aprisionando, né? Porque justamente essa partícula, esse objeto aqui microscópico, ele fica aprisionado na região do foco, que é justamente onde você tem uma imagem nítida, né? Tá certo? Porque pelo fato dessa lente objetiva ter esse papel dual, né? Esse papel duplo, né? De formar a imagem e ao mesmo tempo focalizar o feixe de laser, né? A luz de iluminação do microscópio propaga aqui de cima para baixo e o laser de baixo para cima. Vou mostrar aqui uma foto do laboratório que a gente tem aqui na UFRJ, né, que já tem um laboratório que já tem bastante tempo, e aqui tem o microscópio, né? Então, o feixe de laser, que na verdade é infravermelho, mas ele está aparecendo vermelho, ele sai aqui dessa ponta dessa fibra. Esse aqui é um laser cujo o acoplamento de saída é uma fibra ótica, e ele propaga
para cá, né? Aqui tem um medidor de potência e ele entra no microscópio e a objetiva está por aqui, por baixo, né? Aqui está a minha amostra, iluminada por uma lâmpada de LED que está aqui em cima, essa parte de cima que a gente chama de condensador do microscópio, produz essa iluminação, esse azul aqui, que está aqui. E a objetiva está aqui embaixo, não dá para ver bem aqui nessa foto. E então o feixe ele vai passar pela objetiva propagando de baixo para cima. Né? Deixa eu só chamar a atenção que nesse desenho aqui está tudo aqui fora de escala, né? Essas bolinhas são microscópicas, ao passo que a objetiva é um objeto macroscópico, né? Que tem alguns centímetros de diâmetro aqui. Isso aqui são bolinhas microscópicas. E tem um detalhe aqui, não sei se vocês estão percebendo, aqui tem essa mancha aqui, é uma gota de óleo, né? Essas objetivas de alto poder de aumento, né? E tem o que a gente chama também de grande abertura numérica, elas são objetivas de imersão, não pode ter ar aqui, então tem esse óleo que tem um índice muito próximo do índice do vidro, né? Que é o fundo aqui da minha amostra. Então, bom, isso já é um pouco um detalhe, né? Mas vou te mostrar aqui, então, como é que funciona na prática, né? Nesse filminho. Então, aqui né, é a imagem que eu obtenho lá com o meu microscópio. Lembra que está tudo montado no microscópio, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou pensar, eu vou visualizar. Estou visualizando. E a minha amostra tem água e tem essas bolinhas de poliestireno, que é o nome oficial do que a gente chama às vezes de isopor, né? Que estão ali, essas bolinhas microscópicas estão ali em dispersão, elas flutuam, né? Elas não caem porque elas são muito pequenininhas. O efeito gravitacional não é tão importante. Então elas ficam ali dispersas. Fazendo os seus movimentos erráticos brownianos, e eu vou, então, ligar a minha pinça, fazer o feixe, pinçar uma bolinha, e tem várias bolinhas ali, eu vou pegar alguma bolinha, é como uma pescaria, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deslocar a minha bandeja de um lado para o outro, de cima para baixo, até que uma bolinha passa perto do foco, é essa que está no centro da imagem. Repare que, ao ser presa, ela fica com a imagem nítida, né? Porque ela é presa na vizinhança do foco, ao passo que as outras que não estão presas. E você vê que elas não estão presas porque, quando você desloca a bandeja, ela vai junto, enquanto que essa aí está ali fixa naquele ponto que é o foco do laser, né? Que é definido pelo objetivo. Então, deixa eu passar mais uma vez, acho que vale a pena. Então, essas bolinhas aí, né, as que não estão presas, elas acompanham a bandeja quando eu desloco. Aqui está presa, não, ela fica lá presa, né, ela mexe um pouquinho, se vocês forem ver, mas ela fica ali, ela está aprisionada, ela está pinçada na região do foco do laser. E aí, portanto, fica com uma imagem nítida. A gente pode pinçar também células, né? Por exemplo, a gente pode pensar um parasita unicelular, é bastante importante, que é o Toxoplasma gondii, que é responsável, que é o parasita da toxoplasmose, e é o que ele está aparecendo aqui no centro, né? O feixe de laser está aqui no centro e no início do filme o toxoplasma já está preso, aprisionado. E aí eu posso, aqui nesse caso, eu estou deslocando a bandeja e vou aproximar uma célula desse toxoplasma para essa célula ser infectada pelo toxoplasma. Então, vamos ver como é que isso acontece. Pronto. Aqui dá para ver, nesse filme, dá para ver o spot do laser, que é esse pontinho mais brilhante, né? Aí eu desliguei o laser, aí o toxoplasma se libera, né? E fica livre para cumprir as suas funções biológicas. E ele está firme e forte. Ele foi aprisionado. Reparem que, quando ele é aprisionado, ele é compactado também. Como ele é um objeto meio mole, né? É como se todo ele tem um efeito de compressão, de querer se aproximar do foco, né? Então, ele fica um pacotinho, e quando você desliga o laser, ele se abre, né? Porque aí não tem mais esse efeito do momento linear do fóton.
Agora, é um efeito do momento linear, não é um efeito de energia. Com essa potência que eu estou usando, se ele estivesse absorvendo essa energia, ele estaria morto, né, ao longo dessa viagem. Então, o momento linear, por ser uma grandeza vetorial, ele pode ser trocado sem que haja troca de energia. Por exemplo, eu posso ter um espelho muito bom, eu reflito um feixe de luz, eu vou empurrar, né, porque o momento vem assim, reflete e ele empurra, né, o espelho, e aí eu estou trocando momento sem trocar energia. O fóton vem, bate e volta, e nenhuma energia foi transferida para o espelho, mas foi transferido o momento, né? O momento, sendo uma grandeza vetorial, eu posso ter situações em que eu transfiro o momento linear sem transferir nenhuma energia, é o caso aqui. A gente escolhe sempre, para essas aplicações, um comprimento de onda onde a absorção é muito pequena, é desprezível, né? A absorção por esses tecidos biológicos é desprezível, então a transferência de energia é desprezível, mas a transferência de momento é o que está explicando o que está acontecendo aqui, né? É o que está segurando e permitindo fazer essa manipulação. Então, a pista ótica pode ser usada para esse tipo de manipulação sem afetar as funções biológicas. Né? Então, essa é uma aplicação importante, interessante do momento linear do fóton, né? Essa força que a luz exerce. E tem outras aplicações também, eu vou comentar agora sobre outra área de aplicação. A gente discutiu que o efeito do momento linear fica importante na escala micro, né? Mas ele pode ser importante na escala macro também, se eu estiver olhando no espaço. No espaço, né, como eu não tenho efeitos, por exemplo, de resistência do ar, e mesmo forças pequenas podem ser úteis para mim, importantes, então o momento linear pode ser usado para gerar, né, a propulsão de objetos no espaço, o que a gente chama de veleiros, né, de luz. Né? Então, por exemplo, um exemplo que está extremamente que é extremamente atual é esse projeto, né, Starshot, né, que é um projeto bastante ambicioso de enviar nesse caso aqui, esses veleiros são nanométricos, né, são pequenininhos, né, então tem um projeto, talvez não muito realista, de tentar empurrar esses veleiros com a força que a luz exerce. Essa força que a luz exerce, nesse contexto aqui, a gente chama de pressão de radiação. A gente lembra que a gente já comentou que essa força é proporcional à área, definindo uma pressão, né? E essa pressão que a luz exerce, devido ao momento linear do fóton, é chamado de pressão de radiação. Então, essa pressão de radiação é o que vai empurrar esses veleiros, né? Eu chamo de veleiro porque, em analogia com o veleiro usual, né? Em que o barco é empurrado pelo vento, né? Aqui não é um vento, é claro que não tem vento no espaço, né? É a luz, né, que vai empurrar. E nesse projeto aqui, a ideia é você ter lasers muito potentes, um conjunto, um array de lasers, né, que são direcionados para essas nano veleiros e muito potentes, e vão empurrar esses com uma velocidade, o objetivo é ter velocidades muito altas, próximas da velocidade da luz. Por isso possa parecer assim muito distante, né? E se você tiver velocidades muito altas, você conseguiria chegar a Alpha Centauri, né? Num tempo não tão grande, né? Ok. Eu deixo para vocês verificarem aí qual é a distância em anos-luz, né? Até Alpha Centauri. Então, isso aqui, esse projeto Starshot, né, é um projeto
apesar de envolver gente muito famosa, como o Roger Penrose, né, que ganhou o prêmio Nobel, o último prêmio Nobel, né, com a contribuição dele sobre buracos negros, também fazia parte aí do comitê desse projeto o Hawking, né, antes dele falecer. Então, apesar disso, é uma coisa realmente que certamente não vai ser uma coisa que vai acontecer logo, mas isso não quer dizer que não tenha veleiros já funcionando, e tem. O Icarus é um veleiro que funcionou, é um veleiro solar, né? Nesse caso não é a luz de lasers baseados na Terra, mas é a luz do Sol. Esse Icarus é um projeto japonês, né, da Agência Espacial Japonesa, que foi lançado em 2010. Em maio de 2010, né, ele é lançado, para atravessar a atmosfera, ele vai todo fechado, ele é lançado dentro de um foguete, né, através de um foguete. Ele vai todo dobrado, e quando ele está já fora da atmosfera, ele se abre, e ele tem que ter uma área grande comparada com a massa para que esse efeito de pressão de radiação seja importante. Então, olha como são as dimensões desse veleiro, né? Que ainda está lá no espaço até hoje. Ele tem uma espessura só de 7 microns, né? Quer dizer, extremamente pequena a espessura desse veleiro que está aqui, né? E após aberto, né? Ele tem a diagonal dele é de 20 metros. Então, você imagina é uma coisa realmente bem bidimensional, né? 20 metros na diagonal e só 7,5 microns de espessura, né? Então, você quer ter a menor massa possível e a maior área possível, né? E aí você tem uma força, né? Depois da abertura, é claro que ele tem que estar aberto com essa área grande para sofrer uma força de pressão de radiação devido ao momento linear do fóton apreciável. Essa força é da ordem do millinewton, só que isso aqui dá para estimar facilmente, sabendo qual é a intensidade da luz do Sol e usando os resultados que a gente vai discutir aqui. Eu vou propor isso mais tarde para vocês. Então, ele foi um projeto extremamente bem sucedido. E, se não me engano, não é o único. Depois teve mais um outro, mais recente. Ele passou próximo de Vênus em dezembro de 2010. E continuou sua viagem aí. Então, ele cumpriu todas as etapas, né, dessa missão de forma bem sucedida, né? Aqui tem uma foto, né? Vocês podem se perguntar como é que essa foto foi tirada dele lá no espaço, já aberto, né? É porque ele tinha uma câmera, né, que se soltou dele e, ao se soltar, depois de soltar, tirou essa foto e essa foto foi enviada, então, para a Terra. Isso tem muito mais detalhes sobre esse Ícaro, são bem interessantes. Quem quiser pode... Essa área aqui é um tema que, em geral, muita gente gosta de fazer um artigo sobre isso, sobre aquele projeto Starshot. São bem-vindos aí para escolher esse tema. Então, vamos agora que a gente está bem motivado, vamos para a parte mais formal, né? Então, antes de começar a discutir o momento linear da luz, ou da radiação eletromagnética, vamos fazer aqui um balanço das leis de conservação que a gente já discutiu até agora, né? Essas leis de equação são o que a gente chama de equação de continuidade, elas expressam a conservação de alguma grandeza localmente, né? Tá certo? Então, a primeira que a gente discutiu no curso, lá no início, foi a equação de continuidade para a conservação de carga, que é essa equação que está aqui, envolvendo a densidade de carga e a densidade de corrente, né? A gente discutiu bastante essa equação e ela decorre das equações de Maxwell. Na verdade, o Maxwell introduziu o termo de corrente de deslocamento justamente para satisfazer a conservação de carga, tá certo? Uma propriedade extremamente importante. Então, o que essa equação diz, basicamente, é que na vizinhança de um ponto, se a carga está aumentando, se esse ddt de ρ é positivo, é porque tem um fluxo de corrente para dentro da vizinhança desse ponto líquido positivo, ou seja, div de J negativo, e esse div de J é exatamente o negativo do ddt do ρ, né?
porque a carga é conservada, não tem sorvedouro, não tem criadouro de carga, tá certo? Se a carga está crescendo, ali num dado ponto é que ela está vindo de algum lugar. Para a energia eletromagnética não é bem assim, tem um termo aqui que é esse, que é um termo de sorvedouro ou de criadouro de energia eletromagnética. A energia total é conservada, mas a energia eletromagnética não, ela pode ser transferida do campo eletromagnético para o meio material, e a taxa com que eu transfiro energia é a potência, e a potência por unidade de volume é o que está aparecendo aqui, dP dividido pelo volume infinitesimal, né? Então, na vizinhança de um ponto, eu tenho uma certa taxa de transferência de volume. Então, a diferença entre essa equação, que é o teorema de Poynting para a energia, e a equação de continuidade para a carga, é o fato de ter um termo de sorvedouro ou de criadouro, né, que não tem aqui no caso da carga. No caso da carga, a carga é uma grandeza conservada de forma absoluta, né? No caso da energia eletromagnética, eu posso transferir a energia eletromagnética e ela se transformar numa outra forma de energia. Por exemplo, ela pode esquentar um fio de corrente, né? Quando eu passo uma corrente muito alta, né? Um fio elétrico, né? Mas tirando esse termo aqui, né? Que não aparece aqui, elas têm a mesma forma, né? Tá certo? Densidade de carga, densidade de energia eletromagnética, né? Densidade de fluxo de carga, densidade de fluxo de energia eletromagnética, que é o que a gente chama de vetor de Poynting, tá certo? E se eu tenho uma região do espaço em que não tem meio material, né, no espaço, por exemplo, esse cara sendo zero, aí ela fica mais parecido ainda, né? Então, aí a energia eletromagnética só vai aumentar se eu tiver um fluxo líquido para dentro, fluxo líquido de vetor de Poynting, né, para dentro da vizinhança desse ponto, que é como acontece aqui. Então, isso para carga e para energia tem essa forma, e agora a gente quer discutir o caso do momento linear. Só que tem uma diferença fundamental entre o momento linear, né? Uma diferença conceitual importante, que eu já mencionei, entre o momento linear e energia, e também entre o momento linear e carga. Carga e energia são grandezas escalares, né? Ao passo que o momento linear, a gente sabe bem, é uma grandeza vetorial. Então, a equação que expressa a conservação do momento linear vai ter uma coisa de um pouco diferente, pelo fato de que eu estou falando agora de uma grandeza vetorial e não mais de uma grandeza escalar. Então, o que eu tenho, então, o análogo dessas equações vai ser uma equação em que o análogo da densidade de energia, que é uma densidade de momento linear, que é o que eu estou chamando de Gzinho aqui, ó, esse Gzinho ele passa a ser um campo vetorial. Ele vai me dizer quanto momento eu tenho em cada ponto do espaço, mas como o momento é um vetorial, tem que ser um vetor. Então, a densidade de momento linear é um campo vetorial, é um vetor em cada ponto do espaço, ao contrário do que eu tinha para a densidade de carga e a densidade de energia eletromagnética. Então, esse cara aqui é um vetor. E o termo de sorvedouro que eu vou ter, né, porque eu posso transferir momento linear do campo para o meio material e exercer força, né? Era aquela discussão que a gente estava fazendo para motivar no início. O análogo da potência, né? A potência é a taxa de energia por unidade de tempo. A taxa de transferência de momento por unidade de tempo é o que a gente chama de força, né? Então, em vez de dP aqui, eu vou ter um dF, mas nota, isso aqui é um vetor, né? Tá certo? É um vetor, e é claro que aqui eu estou falando de força por unidade de volume, como aqui eu falava de potência por unidade de volume. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, e aqui tem que ter o div de alguém, mas esse alguém não vai poder ser um vetor, né? Porque se eu tivesse o div de um campo vetorial aqui, isso aqui seria um escalar, então essa equação não faria sentido. Então, o que é o análogo da densidade de fluxo de momento linear, que é esse T com essa dupla seta, ele tem uma natureza matemática distinta, né, do S e do J. Ele não é um vetor, ele é o que a gente chama de um tensor, ele é um tensor de segunda ordem. Então, é um grau a mais na hierarquia, né, da análise vetorial. O div dele, ele não é o div de um tensor, ele não é um escalar, ele é um vetor. Então, esse cara aqui tem que ser um vetor. E esse tensor é uma coisa mais complicada, né? Mais complexa que um vetor,
ele tem mais informação, né? E por que tem que ter mais informação? Vamos discutir isso aqui. Então, tem essa diferença importante, né? O momento linear é um vetor. Estamos escrevendo aqui novamente a equação de conservação do momento linear, né? Aqui está a força por unidade de volume, né? Essa força por unidade de volume é a força de Lorentz, né? Que a gente já tinha escrito na aula passada, 2 aulas atrás, de fato, foi o nosso ponto de partida para obter o teorema de Poynting, né? A força de Lorentz, quando você tem um contínuo, né? Quando você tem uma carga Qzinho, a força de Lorentz é Qzinho mais V vetor B, onde V é a velocidade, né? Mas como a gente já discutiu há 2 aulas atrás, quando você está num caso mais geral de um contínuo, pode ser um contínuo, né? Eu escrevo aqui em termos da densidade de carga. Então, a força de Lorentz no contínuo, de fato, define, né, uma força por unidade de volume. A força por unidade de volume é isso aqui, né? Isso é quanta força eu estou exercendo nessa vizinhança infinitesimal, mas essa força vai escalar com o volume desse cubinho aqui, né? Tá certo? Ela é proporcional a esse volumezinho, tá bom? Então, isso define essa grandeza que é a densidade, né? Que é a força por unidade de volume aqui. Isso me traz, então, informação local sobre quanta força eu estou exercendo aqui na vizinhança desse ponto R, né? Tá certo? E nessa vizinhança desse ponto R eu tenho uma certa densidade de carga ρ, que vai aparecer aqui. Tem também uma certa corrente. Então, aqui eu tenho uma contribuição do campo magnético, né? Ao contrário da potência em que o campo magnético não contribui. Para a transferência de momento, o campo magnético contribui diretamente, né? Então, esse aqui é esse termo. Então, vamos analisar termo a termo, né, dessa lei de conservação de momento linear local. E aqui esse é o primeiro termo, é a força de Lorentz. Tá? Vamos analisar agora esse outro aqui, que é a densidade de momento linear. Tem que ser um campo vetorial. Então, ele é um campo vetorial, né, que vai me dizer quanto momento linear tem em cada ponto do espaço. Quer dizer, e ele representa o momento linear por unidade de volume também, né? Na vizinhança desse ponto aqui. Aqui está a expressão, ele é escrito, a expressão dele é muito parecida com a expressão do vetor de Poynting. Na verdade, ele é o vetor de Poynting mesmo um pré-fator, até por razões dimensionais, se vocês forem analisar a dimensão. E aí, o S tinha um pré-fator 1 sobre μ0, né? Então, μ0 sendo a permeabilidade do vácuo. Então, 1 sobre μ0 vezes C2, aqui aparece, então, a permissividade do vácuo. Mas, enfim, também é vetor B. Então, esse vetor de Poynting, a menos de um pré-fator, também a densidade de momento linear, né? Então, o que pode parecer razoável, né? Isso tem a ver com a direção de propagação local, né? Então, o momento do fóton, o momento da radiação eletromagnética num dado ponto vai ter a ver com a direção, ele aponta na direção de propagação local da energia, a maneira como a energia está propagando de um certo jeito, né? Eu posso pensar que isso seria a direção de propagação do fóton, né? Pelo menos nesse contexto aqui das equações microscópicas, né? E isso, então, me dá a direção do momento. Então, se um feixe que propaga assim em direção à tela, né, ele vai ter um momento também nessa direção e, ao bater ali, vai empurrar. Tá bom? Bem razoável isso, que o G seja paralelo, com o mesmo sentido do vetor de Poynting, né, cuja direção é a direção de propagação de energia. Bom, então, agora só falta analisar esse último aqui, que é o mais complicado. O que ele tem que ser? Ele tem que ser a densidade de fluxo, né? Que nem o S é a densidade de fluxo de energia, o J é a densidade de fluxo de carga, esse T tem que ser a densidade de fluxo de momento linear. Mas o momento linear é uma grandeza vetorial, então eu tenho que ter a informação sobre 2 direções que podem ser muito diferentes e independentes. Eu tenho informação sobre a direção em que o fluxo está apontando, eu tenho um momento indo nessa direção. Mas eu tenho uma outra direção que pode ser diferente, que é a direção da quantidade que está sendo transportada, né? Eu estou transportando esse vetor azul aqui, esse momento linear aqui apontando na direção do vetor azul, ao longo dessa direção do vetor preto. Então, repare que eu preciso,
quando eu falo de densidade de fluxo de momento, de duas direções independentes. Isso não pode ser um campo vetorial, então, isso tem que ser um campo tensorial. Em cada ponto do espaço eu tenho que definir um tensor, porque eu preciso de como se fossem dois vetores que podem ser diferentes, né? Apontando ao longo de direções diferentes, como está nesse desenho aqui. Essa aqui é a ideia do tensor de segunda ordem, né? É um objeto que contém uma informação equivalente à informação de dois vetores, né? Ou combinação linear de tensores dessa forma. Aqui eu gostaria de chamar a atenção desse sinal menos, um pouco, que não aparece nas outras equações, né? E isso é por tradição, essa letra aqui, que é o chamado tensor das tensões de Maxwell, ele é definido como sendo negativo da densidade de fluxo. Então, a densidade de fluxo realmente é o cara cujo div eu estou tomando aqui nessa equação, né? Então, com esse menos aqui, isso pode parecer um pouco desagradável ter sido definido assim com esse menos, mas a gente vai ver que tem uma certa razão para isso. E aqui está a expressão dele. A gente já viu a expressão da densidade de momento linear, viu a expressão, né, que é a força de Lorentz para a densidade de força eletromagnética. E aqui está a expressão desse tensor. Eu estou usando essa notação diádica, né? Em que eu coloque um vetor do lado do outro. Depois, no encontro síncrono, a gente pode discutir um pouco mais esses detalhes técnicos sobre tensores de segunda ordem, né? Então, essa é uma maneira de representar um vetor, um vetor aqui justaposto ao outro, e aqui não estou tomando nem produto escalar nem vetorial, né? Isso aqui está definindo o que seria, na mecânica quântica, um produto externo, né? Isso eu defino uma grandeza, um degrau acima na hierarquia, né? A partir de um vetor, de dois vetores. Aqui é um vetor com ele próprio, né? Mas eu posso ter um tensor em que eu tenho uma díada com dois vetores diferentes. E aqui aparece o operador identidade. Então, essa expressão do tensor das tensões, aqui eu não fiz a demonstração matemática dessa equação, né? A partir das equações de Maxwell, isso é possível de fazer. Você parte da expressão para forças de Lorentz e usando as equações de Maxwell, você vai eliminando, né, os termos de fonte, o ρ e o j, para chegar nessa equação aqui. Você elimina o ρ e o j em termos dos campos, usando a lei de Gauss e a lei de Ampère. É um pouco parecido com a derivação do teorema de Poynting que a gente fez para a energia, né? Só que aqui a conta é um pouco mais longa e acho que ficaria muito entediante eu fazer aqui nessa aula online, né? Mas isso está feito em todos os livros. Eu sugiro fortemente que vocês acompanhem essa derivação. A diferença é que aparece uma densidade de carga ali também, né? Que você então vai ter que usar também a lei de Gauss, um cálculo um pouquinho mais longo do que a demonstração do teorema de Poynting. Enfim, todas essas grandezas, como lá no teorema de Poynting, né, para densidade de energia, densidade de fluxo de energia, que é o teorema de Poynting, essas grandezas aqui também são grandezas quadráticas, né, nos campos. Né? Tanto a energia como o momento linear, né, é descrito por grandezas quadráticas nos campos, né, no campo A e no campo B. Ok, vamos aqui, então... Estamos escrevendo aqui essa lei de conservação de momento linear novamente, né? Vamos escrever essa equação agora da forma integral, né? Isso aqui eu posso integrar sobre um certo volume finito, que é esse volume que eu estou representando aqui, né? Para ter uma equação dizendo o que acontece com o momento aqui dentro desse volume globalmente, né? Aqui, essa equação diferencial, que é a lei de conservação de momento linear local, ela me diz o que acontece localmente na vizinhança de um ponto, né? Mas muitas vezes eu estou interessado em saber o que acontece com um certo objeto, né? Um objeto extenso, né? Não necessariamente macroscópico, pode ser microscópico, mas aí eu tenho que integrar essa equação aqui sobre o volume, né, desse objeto. A integral da densidade de força vai dar força total, porque eu vou somar vetorialmente, né? Isso aqui é uma integral vetorial, que é um análogo de uma soma vetorial no contínuo, né? Eu vou integrar a força sobre cada pedacinho do objeto para obter a força total sobre esse volume, a força total que o campo eletromagnético exerce sobre esse objeto aqui que tem esse volume V, que tem essa geometria que eu estou desenhando aqui.
É só integrar, então, esse termo aqui, né? Repara que aqui eu multipliquei essa equação por menos, ambos os lados, né? Então, esse menos aqui sumiu. E aqui eu fico com o negativo dessa taxa de variação da integral do volume do Gzinho, né? E aqui eu uso o teorema de Gauss, né? O teorema da divergência, para dizer que a integral de volume do div é o fluxo, né? Esse menos que está aqui desapareceu porque eu multipliquei essa equação por menos, né? Então, aqui ficou, eu dividi t, eu integro no volume, fica o fluxo do t através da superfície S, que é essa superfície aqui, que é o contorno, né? A borda desse volume V. Isso que está aqui, né? Eu tenho que fazer esse produto escalar, né? Lá pelo teorema da divergência, entre o elemento de área dA, que está aqui, né? É perpendicular à superfície em cada ponto, e o tensor das tensões, né? Esse produto escalar é definido dessa forma, né? Esse T, ele é equivalente a ter uma matriz 3x3, então corresponde a ter 9 números, né? Que eu posso organizar numa matriz aqui com esse índice de linha I e o índice de coluna J. Quando eu faço o produto escalar à direita, eu vou contrair com o índice da coluna do T, do tensor T, que pode ser diferente de eu fazer um produto escalar com o T à esquerda, tá? Porque aí eu vou contrair com o índice de linha. Então, tá vendo aqui? Eu estou somando sobre o índice de coluna, né? E aqui é uma soma sobre as componentes cartesianas, né? Esse J1, 2 e 3 são as componentes x, y e z, tá? Isso é o que a gente chama de um tensor cartesiano. Então, vamos discutir um pouquinho o significado dessa equação, né? Então, isso aqui é a força sobre esse volume V, né? Então, o que diz isso aqui? Essa força, ela tem duas contribuições. Tem uma contribuição que tem a ver com o momento linear que está dos pontos que estão no interior do volume. Eu posso estar transferindo o momento linear do campo para o meio material usando só o momento linear que já está lá no interior do volume V, que é esse cara aqui, né? Se eu transfiro, aí é uma equação de contabilidade mesmo. O tanto que eu transfiro é o negativo, a taxa com que eu transfiro, isso aqui é uma taxa, né? Tem uma variação temporal aqui, embutido, porque isso aqui é a força, né? Que é a taxa de transferência de momento. Essa taxa é o negativo da taxa com que o momento linear no interior, né? Esse aqui é o momento linear contido aqui no interior, o momento linear eletromagnético contido no interior desse volume V. Ou seja, se eu tiro o momento linear do campo eletromagnético, esse momento linear no interior vai estar diminuindo, a menos que tenha a contribuição desse segundo termo. Se esse cara é positivo, esse aqui pode ser negativo, se esse aqui for zero. Esse aqui, o que ele representa, né? Ele representa o momento linear que está fluindo para dentro, porque T é o negativo da densidade de fluxo. Então, quando isso aqui é positivo, quer dizer que tem um fluxo líquido para dentro. Então, eu posso até ter uma situação em que esse cara aqui é zero, ou seja, eu posso estar no regime CW, que a gente diz, sem variação temporal, né? Então, eu estou no regime estacionário de transferir momento linear para o meio material, mas esse momento linear ele não está sendo tirado, decrescendo o momento linear que está aqui dentro, porque esse momento linear aqui dentro pode estar permanecendo constante, esse regime estacionário, ele está vindo de fora, né? Eu tenho um fluxo estacionário para dentro, um fluxo líquido estacionário para dentro. Essa é uma possibilidade. Então, esse momento que eu transfiro, ou ele reduz o momento que está dentro do volume V, ou ele está vindo de fora, que é esse fluxo líquido para dentro, né? Embora esse dA esteja para fora, vamos lembrar que o T é o negativo da densidade de fluxo, né? Então, sempre tem essa pegadinha desse sinal. Então, esse é o significado dessa equação, né? Muito parecido com o que a gente já discutiu para energia, né? Só que aqui é tudo vetorial, né? Tá certo? Esse cara é um vetor, esse cara é um vetor, e essa integral também é um vetor, tá bom? E esse vetor representa, então, essa taxa com que o momento, que é um gradiente vetorial, está sendo transferido para dentro.
Então, esse caso que eu estava comentando, que eu estou no regime estacionário, né, não tem, todas as derivadas temporais se anulam, esse cara aqui é zero. Aí a força eletromagnética total, que é isso que está aqui, né, vai ser igual a isso. Então, nesse regime estacionário, que é muito comum, é o regime, por exemplo, que eu ligo um laser, né, esse laser vai ser refletido por um espelho, por exemplo, ou ser absorvido por um material absorvedor. Eu estou no regime CW, que eu estou ali com o meu laser CW, meu laser no regime estacionário, né? Sempre com aquela mesma intensidade. Então, nesse caso, a força que esse laser vai exercer no objeto pode ser obtida a partir do tensor das tensões. Aqui a gente está vendo por que a gente definiu o tensor das tensões como sendo um negativo da densidade de fluxo. É para que a força já seja diretamente a integral do tensor, senão não teria um sinal menos aqui, né? Então, todos os livros de eletromagnetismo, com exceção do livro do Landau, né, que preferiu usar a notação assim, que seria mais natural, eles definem o T como sendo um negativo da densidade de fluxo. E essa é o que se chama de tensor das tensões de Maxwell, esse tensor T aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui agora com uma onda plana. Uma onda plana com certa frequência ω0, né? Então, ela propagando no vácuo, então ela tem esse comprimento de onda aqui, 2πc sobre ω0. A gente já discutiu isso no caso das ondas esféricas, né? Essa relação entre frequência e comprimento de onda. Ondas esféricas, por exemplo, na aproximação de dipolo elétrico. Vamos supor que ela propaga ao longo da direção Z. Uma onda plana, então, tem uma direção fixa de propagação, ao contrário da onda esférica, né, que a gente estava discutindo antes. E ela é linearmente polarizada ao longo da direção X. Então, essa é a maneira de representar essa onda plana na notação complexa. Na notação complexa, eu tenho esse elevado a menos iω0t, né? Como a gente já tinha discutido. E como ele é linearmente polarizado ao longo de X, eu boto um vetor unitário X chapéu aqui. E aqui está a fase de propagação, né? Na notação complexa, essa fase é dessa forma, né? Isso aqui é periódico com esse período 2πc sobre ω0, essa função de Z, né? E ela não depende nem de x nem de y, né? Esses planos paralelos ao plano x e y são planos de fase constante, é a mesma fase. A fase só depende de Z, não depende de x e y. Então, todos os pontos desse plano paralelo ao plano x e y, que correspondem a um certo Z, eu tenho a mesma fase, o mesmo momento da oscilação. Mas aqui não só a fase é a mesma, mas também a amplitude é a mesma para todo mundo. Esse é zero, aqui não depende nem de x nem de y, né? Então, essa onda plana, essas superfícies de fase constantes, que são planos, né? São também superfícies de amplitude constante. A amplitude é zero, né? O campo físico é a parte real disso, né? Então, ele oscila senoidalmente, né? Com essa amplitude é zero, são senoidal, né? E esse trem de onda senoidal, ele propaga com a velocidade c. Escrevendo dessa forma, isso fica mais claro, né? Eu tenho a mesma fase. Se eu faço o tempo correr, eu vou reproduzir a mesma fase se eu varrer o z de um ΔZ igual a ct, né? Quer dizer que essa frente de onda está caminhando com a velocidade c. Essa é quando eu escrevo isso dessa forma aqui. Eu mantenho isso aqui constante se eu incrementar o z de um ΔZ igual a c vezes o incremento de tempo, né? Bom, a gente pode obter o campo magnético a partir dessa expressão para o campo elétrico usando a lei de Faraday, né? Só tomar o rotacional. Tomar o rotacional aqui é só... eu tenho essa derivada... A única derivada espacial que vai aparecer é aqui, né? Porque é só aqui que eu tenho dependência em Z. Que eu tenho alguma dependência espacial, né? Como eu não dependo nem de x nem de y, só posso depender de z, então a derivada espacial única que vai aparecer é a derivada parcial em relação a z, e isso vai dar, então, esse z chapéu vetor, o que eu já tinha. E aqui está a expressão do B, né? E o B está em fase, né? Quando E é máximo, o B é máximo. O C vezes B tem a mesma amplitude do E, né? Isso é, tudo aqui é igual, é só que aqui, em vez de ter E0, tem E0 sobre C. E o B não é paralelo ao E, ele é perpendicular ao E. O E, B e a direção e o Z chapéu aqui, que é a direção de propagação, formam um triângulo direto, né? Isso a gente já viu um caso até mais complicado, que era o caso da onda esférica, em que também isso era verdade, né? Na zona de radiação, o E, B e a direção de propagação local formavam um triângulo direto.
Então, E e B oscilam em fase, com a mesma amplitude, se eu estiver falando de C vezes B, e E é B e a direção de propagação formam integral direto. Então, essa é uma onda transversa, né? Porque A e B são perpendiculares à direção de propagação. E aí, quando eu calculo o vetor de Poynting, ele aparece aqui, né? Vou ter E vetor B. Quando eu faço o produto vetorial de E vetor B para calcular o S, o vetor de Poynting, que é a densidade de fluxo de energia, mas também vai me dar a densidade de energia de momento linear, né? Eu uso aquele truque, né, da notação complexa, porque eu quero aqui média temporal. O que significa que eu vou multiplicar por um fator meio, aquele fator meio da média, né? E vou tomar o complexo conjugado de um dos dois fatores. Tem que tomar a parte real aqui, mas aqui eu nem preciso tomar a parte real, porque quando eu faço E vetor B estrela, eu já tenho uma grandeza real, né? Todos esses caras complexos aqui vão desaparecer, eu vou ter E0 ao quadrado. Aqui eu estou supondo que o E0 é real, tá? Então, tem E0 ao quadrado sobre esse pré-fator e tem esse pré-fator que veio aqui da amplitude do B, né? Esse Czinho. Então, isso aqui eu estou usando aquele truque de como usar, que a gente já fez na aula passada, né? Como calcular médias temporais dessas quantidades quadráticas, né? Como o vetor de Poynting, por exemplo, usando a notação complexa. Ok. Bom, então, está aqui de novo, estou escrevendo as mesmas equações novamente, a mesma figurinha da onda plana, né? Esse 1 sobre 2μ0c eu posso escrever, lá na primeira aula a gente viu que foi quando a gente obteve, né, a equação de onda a partir das equações de Maxwell, a gente viu que essa combinação de μ0 e ε0, 1 sobre μ0 e ε0 é o quadrado da velocidade de propagação da luz no vácuo, que é o c, né, ao quadrado. Então, esse 1 sobre 2μ0c eu posso escrever assim, né? Isso é conveniente para mim, eu já vou explicar por quê. Porque quando eu calculo a densidade de energia, de novo, usando aquele truque da notação complexa, eu obtenho essa expressão, e para a energia magnética eu obtenho, elas são iguais, né? Tem o mesmo tanto de energia elétrica, o mesmo tanto de energia magnética, porque campo elétrico e campo magnético estão em pé de igualdade, que nem a gente viu para o campo do dipolo na zona de radiação, né? Isso também era verdade lá. Esse efeito de propagação, que envolve a indução mútua entre A e B, ele coloca em pé de igualdade os campos A e B. Então, é por isso que essas energias aqui, a energia associada ao campo elétrico e a energia associada ao campo magnético, são iguais. Quando eu somo, então, eu vou ter um fator 2. E aí, se eu comparo essa expressão do vetor de Poynting com a expressão para a densidade de energia, eu percebo que o S, né, eu comparo essa expressão aqui para o S com essa expressão aqui. É só pegar essa expressão da densidade de energia e multiplicar pela velocidade da luz, né? O S é a velocidade da luz vezes a densidade de energia, né? Só que esse S é um vetor, né? Apontando na direção de propagação da onda, que é a direção do eixo Z. Isso tem uma razão de ser. Isso tem aquela figurinha, né, da pasta de dente, quando aperto uma pasta de dente, o que acontece? Se eu quero calcular o S é a densidade de fluxo de energia, então eu tenho que contabilizar quanta energia vai atravessar essa superfície de referência aqui. Então, eu marco um certo tempo dt, fico com um cronômetro ali, marcando um tempo dt, e vejo quanta energia vai passar. Essa onda propaga nessa direção do vetor azul. É como se fosse uma fila no banco, né? Então, durante o dt, quem vai atravessar a região de onda que vai atravessar é essa que está indicada aqui pela cor verde. O último a atravessar é esse que está distando de CDT, porque durante DT ele vai sair daqui e chegar aqui. Quem está atrás dele já não vai chegar a tempo, não vai atravessar. Então, isso define esse volume de energia, né? Então, a minha energia que vai atravessar aqui essa minha superfície de referência é a densidade de energia vezes esse volume verde, que é a área vezes CDT. Então, a energia é o volume, ACDT, volume que está indicado aqui, vezes a densidade de energia. O S é a densidade de fluxo, então é o ΔU sobre dt sobre área, né?
Então, isso tem que ser C vezes a densidade de energia. Isso é muito parecido com aquela expressão que a gente obteve para a densidade de corrente em termos da densidade de carga, né? O J é igual à densidade de carga, ρ, vezes a velocidade V. Ali era a velocidade do fluxo de cargas, né, localmente num dado ponto. Aqui, em vez de ter um campo vetorial, tem uma constante universal, que é a velocidade da luz, né? Que é a mesma sempre, aqui no vácuo, né? Ok. Então, essa animaçãozinha aqui só para a gente ilustrar bem esse argumento, né? É como se eu estivesse apertando aqui a minha pasta de dente, eu estou fazendo essa contabilidade. O último, né, que atravessa lá é esse que está aqui no final. Ok, isso aí é a relação, então, para a energia, essa é a equação que relaciona a densidade de energia com a densidade de fluxo de energia, que é o vetor de Point. Agora vamos discutir o momento linear, né? Afinal, a aula de hoje é sobre o momento linear. Bom, está aqui de novo, né, as mesmas equações para os campos E e B dessa onda plana, na notação complexa, onda plana linearmente polarizada aqui na direção X, que propaga na direção Z. O G, a gente viu que é o vetor de Poynting sobre C2, a gente já tinha a expressão no slide anterior para o S, né, que é, vamos voltar lá para ver, o S tem esse prefator aqui, né, ε0C sobre 2. Aí, quando eu boto aqui ε0C sobre 2 e divido por C2, esse C2 vai virar um C só, né? E fica o ε0 lá. Ora, se eu comparo com a expressão para densidade de energia, que é essa aqui, olha o prefator que aparece aqui, né? ε0 sobre 2. Sempre a amplitude ao quadrado, né? Estou olhando só para os prefatores, mas a parte mais importante é o fato de depender da amplitude ao quadrado. Né? Aqui eu estou olhando para o prefator só para poder obter essas relações. Então, voltar lá mais uma vez, ε0 sobre 2. Aqui eu tenho ε0 sobre 2, mas dividido por C. Então, o Gzinho é a densidade de energia sobre C. Aí, tá, esse é o momento da gente falar, né, numa linguagem mais moderna, né, sobre, bom, essa radiação eletromagnética, quando eu faço a teoria quântica, né, isso dá origem ao conceito de fóton, né? E a relação de dispersão mais geral que eu tenho para qualquer partícula, incluindo os fótons, estão nessa jogada também, a relação entre energia e momento, na teoria da relatividade, né, é dada por essa equação aqui, P é o momento e M é a massa de repouso, né? E U aqui é a energia total. Para o fóton não tem massa de repouso, então esse M aqui é zero, eu tenho a energia igual a P vezes C, né? Deixa eu ver se eu... Vale a pena aqui talvez fazer uma anotação aqui. Então, aqui para M igual a zero, se eu coloco M igual a zero aqui, né? Aqui se eu coloco M igual a zero aqui, eu vou ter... se eu coloco M igual a zero aqui, eu vou ter U igual a P vezes C. Se o U é igual a P vezes C, a densidade de energia é igual à densidade de momento vezes C. É exatamente essa equação que eu tenho aqui, né? Então, se a densidade de energia, a densidade de momento vezes C é a relação entre energia e momento do fóton, né? Essa equação aqui, então, é extremamente importante aí nesse contexto, né? Então, é essa equação aqui, né? Corresponde, né, a eu pegar essa equação aqui e fazer U igual a tomar M igual a zero, né? É exatamente corresponde a ter a relação entre energia e momento que eu espero para o fóton, porque o fóton tem massa de repouso nula, né? Tá certo? Então, isso aqui corresponde a isso, né, a mesma relação, só que aqui são grandezas definidas por unidade de volume, né? Quanto que aqui é a energia e o momento de um fóton. Bom, o que eu posso falar sobre o tensor das tensões? É aquele tensor, né,
que eu vou escrever nessa notação, como eu comentei com vocês, né, matricial. Se eu posso representar por uma matriz TIJ, né, essa matriz TIJ vai ter esses elementos de matriz linha I, coluna J, dadas por essas combinações GI, EJ, BI, BJ, né? E aqui aqui como era o operador identidade, né? Como era o tensor identidade, aqui eu tenho a delta de Kronecker, delta IJ. Então, quando eu olho aqui, ó, a única componente que vai aparecer é o TZZ. Não sei se vocês concordam. Eu não posso ter nenhum elemento não diagonal, né? Esse cara aqui não tem elemento não diagonal, porque é uma delta de Kronecker. Aqui, não posso ter nenhum não diagonal, porque o campo elétrico está numa única direção, direção X, né? Então, não posso ter TXY, ia precisar ter um EY, mas o EY é zero. É uma coisa para o BI e BJ também, com I diferente de hora, não vai contribuir. Então, só tem elementos, essa matriz aqui, que representa esse tensor, é diagonal, né? Mas o TXX é zero. E por que o TXX é zero? É porque quando eu boto I igual a J igual a 1, aqui eu tenho um SX ao quadrado, né? E esse cara dá zero. E aqui eu tenho a soma desses dois, mas por causa daquela relação entre densidade de energia elétrica e magnética, elas são iguais, né? Essa soma compensa exatamente o X estrela que aparece daqui. Então, com esse meio vezes o 2 que aparece aqui, eu tenho um cancelamento. E a mesma coisa vai acontecer com TYY, né? O BYY aqui vai ser cancelado por esse cara. Então, o TXX é zero, o TYY é zero. Só quem não é zero é o TZZ. Por quê? Porque aí, quando eu boto Z igual a 3, J igual a 3, para pegar o TZZ, isso aqui não tem, né? Porque ele não tem componente Z, o B também não tem componente Z, mas eu vou ter essa contribuição aqui, ó, que é negativa, né? O que aparece aqui então, é menos ε0 sobre 2, né? É zero ao quadrado, é o único elemento não nulo, e esse tensor, então, está me dizendo, então, essas duas componentes, né? Vamos talvez voltar aqui atrás, que isso eu deveria ter comentado antes um pouquinho. Aqui, esses dois índices, eu posso interpretar de uma seguinte forma, né? O primeiro índice, o índice de linha, vai me dizer a direção do vetor. O segundo índice é o que eu estou contraindo. Então, o primeiro índice é essa direção do vetor aqui que está fluindo, esse vetor azul, corresponde a essa direção azul aqui. O segundo índice, o J, é a direção de propagação, porque ele é que vai contrair com um vetor unitário, tá certo? O fato do meu tensor das tensões, por causa da onda plana ser diagonal, isso quer dizer que essas duas direções aqui vão coincidir. A direção do fluxo e a direção do momento que está fluindo coincidem. Isso quer dizer que isso é diagonal. E que direção é essa? É a direção de propagação, né? O momento linear, como a energia, ela flui na direção da propagação e a grandeza que está fluindo também está nessa direção. E que direção é essa? É a direção do eixo Z, né? O vetor de Poynting e o G, portanto, eles apontam na direção do eixo Z, né? Então, o momento que está sendo transportado, ele aponta na direção do eixo Z, que é a direção de propagação. E ele propaga em que direção? Também na direção Z. Então, por isso é que é ZZ aqui, né? Tá certo? E quanto vale esse TZZ, né? De novo, eu posso fazer aquele argumentozinho, né, da pasta de dente, que eu aperto, né, e aí ela sai, para saber o fluxo, o TZZ é a densidade de fluxo de momento. Aí eu calculo todo o momento que está nesse volume aqui que vai atravessar. Ele é definido, de novo, por esse volume A vezes CDT, né? Então, o momento que vai atravessar é o volume vezes a densidade de momento, que é o G, tá certo? O TZZ é a densidade de fluxo. Então, eu pego esse momento ΔP, divido pelo tempo e divido também pela área.
Então, vai dar, o que sobra aqui é C vezes G. Então, tem essa relação entre a densidade de fluxo e a densidade de momento linear, que é a mesma que eu tinha entre o vetor de Poynting e a densidade de energia, né? Tá certo? Aqui para a onda plana. Eu acho que eu vou deixar essa aplicação aqui para a próxima aula, para a aula não ficar muito longa demais. E na próxima aula, então, a gente retoma aqui desse ponto. Ok, então, até essa aula aqui se refere à reunião da próxima terça-feira, né? Reunião 5 da próxima terça-feira. Até lá, então.